Fala, Britney, tudo bem? De novo, né? Vou fazer mais um vídeo aqui em resposta a você. Primeiro, mulheres, eu sei que o que eu vou falar com vocês é algo muito difícil de cair a ficha, de engolir. E eu sei porque eu já passei por isso e eu sou uma mulher que também já sofreu violência doméstica. Só que a gente tem que entender de onde surgem essas informações. Quando a gente consegue compreender o papel do Estado em tudo isso, a gente entende o porquê que existe tanta discriminação ainda de gênero. E não é pro lado das mulheres, e sim dos homens. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O que o Estado ganha fazendo política apenas para um gênero e não para os dois? Se o Estado quisesse de fato combater discriminação de gênero, independente de para qual gênero, se o Estado quisesse de fato combater violência doméstica, independente se sofre mais homens ou mais mulheres, as políticas seriam voltadas para os dois gêneros. Só que fazer política voltada para homem não vende. Não chama atenção, não vende, não traz dinheiro, não traz lucro. Olha só para você ver, faz o teste. Todo político que quer seu voto, que quer ser eleito e que se mantém no poder, ele usa você, mulher. Ele usa o seu nome, a sua identidade, manipula estatísticas, distorce para poder ser eleito. E essas pessoas, quando chegam no poder, quando chegam na frente desses cargos, é óbvio que eles vão manipular, que eles vão mentir, que eles vão fazer de tudo para que essa falsa narrativa continue circulando, porque no final de contas, quanto mais elas circulam, mais dinheiro entra no bolso deles e por mais tempo eles se mantêm no poder. Gente, o cargo de deputado paga muito bem aqui no Brasil. Paga regalias e tudo isso usando o nosso nome, a nossa identidade, o nosso sexo. Agora vamos falar sobre as informações. De onde surgem falsas acusações, né? Essas porcentagens que a gente vê surgindo. Primeiro você tem que entender que essas denúncias sobre falsas acusações, elas não são novas. Já vem acontecendo há anos. E por que que o Estado, mesmo diante de há anos, várias denúncias que têm ocorrido, por que que o Estado continua se omitindo de criar um banco de dados, de informações, leis mais severas para falsas acusações? Por que que o Estado continua se omitindo de fazer o trabalho dele? Isso aí vocês têm que se questionar, entende? É muito fácil a gente falar, mas você não pode questionar o Estado. A gente só não questiona quando a gente vive numa ditadura. Agora, por que que se tem, ao longo dos anos, várias acusações de falsas acusações ocorrendo, o que o Estado ganha ao não investigar, ao não criar uma base de dados? Bom, esse vídeo aqui ele vai ter que ser dividido em duas partes, porque aqui no TikTok ele não cabe inteiro, ok? Mas eu vou trazer aqui na primeira e na segunda parte matérias antigas e novas a respeito dessas denúncias sobre falsas acusações. Para mostrar para vocês que não é de agora que tem ocorrido denúncias de magistrados, pessoas importantes sobre falsas acusações, vou começar com essa matéria do G1. É um print, então mesmo que depois seja apagada, tá salva aqui no vídeo, é para sempre. A matéria do dia 4/12/2008 e diz: crescem falsas denúncias de abuso sexual de menores, diz especialista. Segundo a advogada, pelo menos 30% dos casos não são confirmados. Estratégia seria usada de forma caluniosa para garantir guarda da criança. Um tipo de violência que assombra a sociedade. O abuso sexual de menores pode estar se transformando em um perigoso artifício usado em falsas denúncias na disputa de pais pela guarda dos filhos. O alerta é de juristas e de psicólogos da área da família. Eles acreditam que pelo menos 30% das acusações formuladas em juízo são falsas. A falsa denúncia ocorre muitas vezes quando há uma separação conjugal mal resolvida, quando existe uma disputa do casal pela guarda da criança, exemplifica a psicóloga Leila Maria, coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Jurídica da UERJ e organizadora do livro Famílias e Separações, Perspectivas da Psicologia Jurídica, que será lançado naquela época lá. Leila Maria afirma que existem casos com indícios de que houve abuso e que a denúncia não se confirma nos exames. Não estamos considerando que existem os casos de violência, mas devemos ter muito cuidado com essas denúncias, alerta.
Segundo ela, as acusações recaem na maioria das vezes sobre o pai. Isso decorre de um viés cultural que apontava a mulher como a única pessoa capaz de cuidar de uma criança. Se depois de passar o fim de semana com o pai, voltava com alguma mudança de comportamento ou uma assadura, levantava-se o jogo a suspeita de que houve algum abuso, e muitas vezes esses indícios não eram comprovados. Arma de tortura. A pesquisadora também esclarece que é preciso evitar que se faça um perfil de suposto autor de uma agressão apenas a partir de informações socioeconômicas, e assim construir um estereotipo. Isso não depende de classe social, pode acontecer em todos os meios, acrescenta. Essa é uma matéria do G1 de 2008, relatando já o surgimento de falsas acusações notáveis. Próxima matéria, veio do Jus Brasil, publicado por Ministério Público do Estado do Paraná há 15 anos, então foi entre 2008 e 2009. Pedofilia. Polícia recebe o dobro de denúncias, mas 80% são falsas. Combate à pedofilia, sistemas serão integrados. A repercussão de casos recentes aumentou casos infundados. A repercussão dos frequentes casos de pedofilia nos meios de comunicação aumentou o número de denúncias infundadas neste setor. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, NUCRIA, aponta que nos últimos 30 dias o crescimento de denúncias chegou a 40%, mas 80% eram falsas. Esse aumento vem causando problemas frequentes à especializada, gerando um alto custo operacional. De acordo com a delegada-chefe do NUCRIA, Eunice Vieira Bonomi, as pessoas têm abusado destes meios fazendo denúncias infundadas. A maioria das queixas envolve brigas de casal em processo de separação, intrigas de vizinhos e vingança pessoal. O problema é que estas denúncias falsas vêm acarretando uma série de problemas às equipes que trabalham na delegacia. Percebe-se que não está nem falando sobre a vida das pessoas que são afetadas, é mais sobre o problema que dá para a delegacia investigar. O deslocamento desnecessário de equipes para apurar a veracidade das denúncias é o primeiro dos problemas. Além deste, os procedimentos desnecessários causam constrangimentos, trazendo desgaste aos agentes, com prejuízos às investigações das denúncias verdadeiras, gerando alto custo operacional. Infelizmente, tem ocorrido abusos nas comunicações que chegam da delegacia. A maioria não passa de vingança para prejudicar outras pessoas. Quanto mais grave é a denúncia, maior é a chance de ser infundada. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com as informações que nos chegam, explicou Eunice. Publicado pela Media News em dia 11/2/2017. Falsas denúncias de estupro são cada vez mais comuns, diz juíza. Gleide Bispo detalha como é atuar na vara que cuida de crianças e adolescentes de Cuiabá. Responsável pela primeira vara da infância e da juventude da comarca de Cuiabá, a juíza Gleide lida diariamente com casos que exigem dela controle emocional e pulso firme. A nossa vara tem uma carga emocional muito grande em todos os sentidos, não só nos maus-tratos físicos contra crianças, mas nos abusos sexuais também. À frente da vara há 5 anos, a magistrada diz estar muito preocupada com a quantidade de falsas acusações de abusos sexuais feitas contra pais, principalmente após a separação do casal. Pergunta do Media News. As crianças chegam aqui muito traumatizadas então? Ela responde, nós temos casos verídicos. E temos também, infelizmente, muito mau uso do direito. Hoje me preocupa muito uma prática que estamos vivenciando aqui, que são os casais que se separam e em um processo de consciente, não estou julgando ninguém, ou até mesmo inconsciente, atribuem um ao outro abuso sexual aos filhos. Isso se tornou comum e é extremamente preocupante. Essa é a questão da alienação parental. O alienador normalmente quer a criança só para si. Ele quer afastar ou por vingança ou por alguma questão mal resolvida no casamento, etc. Então tem se utilizado muito nessa via. E é uma via muito difícil porque como você lida com criança, você não tem a exata dimensão da realidade. Não sabemos se é verdade ou se é mentira. Às vezes tem que se valer pela perícia técnica na grande maioria dos casos em que há essas acusações, onde o abuso não ficou caracterizado. Às vezes a pessoa é um terrível marido, mas um pai excelente que na realidade também está sendo alienado. E é quando está sendo descaracterizada a figura materna ou paterna, como se fosse um jogo de disputa entre os casais ou vingança. A pessoa pensa que afastando o filho do pai ou da mãe vai estar se vingando, quando na realidade o prejuízo emocional e psicológico nas crianças é muito grande, elas são as mais prejudicadas. Quando acontece de a denúncia se mostrar falsa, fica difícil apagar a mancha, não é mesmo? Gleide. Sim, muito difícil. No primeiro momento, quando a denúncia chega pra gente, na dúvida, temos que tomar a providência de afastá-lo. Afastar o pai ou afastar a mãe do convívio da criança até que tenhamos a condição de chegar a uma convicção. E esse processo demora um pouco. O juízo precisa de um suporte técnico para respaldá-lo e isso leva tempo. E nesse processo de alienação parental, vai se desconstruindo toda a figura paterna ou materna. E depois, para se fazer esse resgate, é bastante difícil.
Uma das coisas que mais me preocupam aqui, esse aumento significativo, não é só nessa vara não, esse tipo de acusação vem sendo feita no Brasil inteiro, porque às vezes você pode incutir uma verdade na cabeça de uma criança de que se ela foi violentada, ela passa a acreditar. Segue lá e paciência porque vai ter a parte 2.